Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós temos hoje, caros católicos, o Evangelho da confiança em Deus. O Evangelho em que o Verbo encarnado nos leva a confiar na providência divina. A confiança, caros católicos, é a firme esperança. A confiança é a esperança fortalecida por sólida convicção. A confiança é a própria esperança levada a um grau muito mais perfeito. Lembremo-nos, a esperança é a virtude que nos faz esperar da bondade e da onipotência divina no céu e todos os meios para irmos ao céu, até o céu, com a certeza de que Deus nos dá os meios e o céu, se fizermos a nossa parte, cooperando com a graça dele. A confiança é a esperança aperfeiçoada. A confiança afasta, de fato, qualquer hesitação na esperança. A confiança já não suporta a menor dúvida. Nosso Senhor, meus caros católicos, nos convida à confiança. Quantas vezes no Evangelho ele nos diz: confia, filho, como disse ao paralítico que lhe foi apresentado na maca. Quantas vezes nos diz: tem confiança, minha filha, como falou para a mulher que tinha o fluxo de sangue. Quantas vezes nos diz: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Nolite timere, como falou aos apóstolos assustados ao verem Nosso Senhor caminhando sobre as águas. Nosso Senhor quer que tenhamos confiança e nos convida a ela com veemência, caros católicos. Infelizmente, somos pouquíssimos os cristãos que têm essa confiança, que exclui toda solicitude excessiva, que exclui perturbações da alma, aflições, ansiedade e angústias que nos dominam, ainda que pouco, que nos levam a fazer algo menos agradável a Deus ou mesmo desagradável a Deus. Dissemos bem, solicitude excessiva, perturbações da alma, aflições, ansiedade, angústias que nos dominam, porque o sentimento dessas coisas é às vezes inevitável. Importa não nos deixarmos dominar por esses sentimentos, pelas perturbações das almas, pelas aflições, pela ansiedade, pelas angústias. Importa não agirmos simplesmente levados por isso. E a confiança exclui justamente que sejamos dominados por essas coisas. E por que, caros católicos, não confiamos? Primeiro, porque temos medo de Deus. Claro, Deus é de grandeza infinita, de bondade infinita, de poder infinito, de santidade infinita, de pureza infinita. E nós somos pobres, miseráveis. E às vezes temos medo de nos aproximar dele. Somos como São Pedro assustado com a pesca milagrosa e que diz para Nosso Senhor, diante do espantoso milagre: retirai-vos de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É uma reação que até apresenta nobreza, pois se baseia em algo real, a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Mas não é isso que Nosso Senhor quer. Não é para isso que Nosso Senhor veio ao mundo, se fez homem e morreu por nós. Assim, Nosso Senhor responde a São Pedro: nolite timere, não tenhas medo. Não devemos ter medo de Deus, de Nosso Senhor. Nosso Senhor tem medo que tenhamos medo dele. Se assim podemos dizer, Nosso Senhor tem medo que tenhamos medo dele. Por isso, multiplica os gestos de bondade no Evangelho. Se alguém tem medo de Nosso Senhor, se alguém não confia em Nosso Senhor, releia o Evangelho e veja a bondade do Salvador. Veja a confiança que ele quer nos inspirar. Nossas fraquezas, nossas faltas, ainda que graves, nossas recaídas, nada desanima Nosso Senhor, desde que desejemos realmente a conversão, ou seja, desde que empreguemos os meios para mudar de vida, desde que nos esforcemos para isso.
Esse medo pode ser também o medo de ter que sofrer por servir a Deus de modo mais perfeito. Se eu quiser me converter mais seriamente, terei que sofrer mais, talvez. É o medo, caros católicos, de buscar seriamente a perfeição pelos sofrimentos que ela traz. Pura ilusão. Procurando servir a Deus de modo mais excelente, poderia Ele nos fazer algo verdadeiramente prejudicial? Claro que não. Se Ele nos der mais sofrimentos, é porque é bom para a nossa união com Ele, é porque é bom para nos desapegarmos das criaturas, porque é bom para nos desapegarmos da nossa vontade própria desordenada para nos unirmos com Ele. O medo de Deus, caros católicos, impede a confiança. A falta de fé também impede a confiança. Não há falta de fé pura e simples de acreditar nas verdades reveladas por Deus, mas a falta de uma fé viva. Já falamos com mais detalhes dessa fé viva em outras ocasiões. Sem uma fé viva, caros católicos, não poderemos ter confiança. Não poderemos ter uma esperança firme. Sem procurar enxergar as coisas como Deus enxerga, sem termos visão profundamente sobrenatural de tudo, de todos os acontecimentos, mesmo dos mínimos detalhes, sem ter visão sobrenatural de tudo, sem enxergar as coisas como Deus enxerga, nos mínimos detalhes, não poderemos ter confiança nele. Sem ter a convicção de que Deus governa todas as coisas, mesmo as mais ínfimas, para a glória dele e para o nosso bem, para o bem da nossa alma, se não tivermos essa convicção de que ele assim governa todas as coisas, não poderemos ter confiança. Se não tivermos essa convicção que vem de uma fé viva, para entender a vida e seus mais variados acontecimentos, desde uma pandemia até o canto do pássaro, desde as guerras até a queda de um fio de cabelo, se não tivermos a fé viva para entender a vida em todos os seus aspectos assim, não poderemos ter confiança. Deus governa tudo, querendo o bem, permitindo males, de tal forma que tudo redunde para a glória dele e para o bem dos que querem servir a ele, e para o bem dos que não querem servir a ele também, para que se convertam. Tal, meus caros católicos, é a bondade de Deus. Para ter confiança em Deus, para ter essa confiança que exclui a solicitude excessiva, que exclui inquietações, angústias e ansiedades, que nos obscurecem a razão ou que nos impedem de agir como deveríamos. Para ter essa confiança, é preciso ter essa fé viva antes. A falta de confiança, ou seja, a desconfiança de Deus, caros católicos, nos priva de grandes bens. Somos efetivamente como São Pedro andando nas águas, com confiança, ele segue firme sobre as águas. Quando percebe que está andando sobre as águas, teme e temendo se afunda nelas. Homem de pouca fé, diz Nosso Senhor a São Pedro, por que duvidaste? Quando tudo vai bem em nossa vida, ficamos tranquilos, aparentemente confiantes. Quando nos vêm, todavia, as dificuldades, as privações, provações, perigos, nesses momentos em que mais deveríamos fixar nossos olhares em Nosso Senhor, o que ocorre? Nos voltamos para nós mesmos, fixamos nossos olhares simplesmente em nossos sofrimentos e angústias. Começamos a ser dominados pela inquietação, pelo temor, pela tristeza, chegando às vezes à desconfiança propriamente para com Deus e finalmente, quem sabe, ao desespero. Nos afogamos porque deixamos de olhar para Nosso Senhor nos momentos de provação. Nesses momentos em que o futuro material se torna incerto, em que a maledicência ataca a nossa reputação, em que a morte bate à nossa porta ou à porta de um ente querido, nesse momento em que a enfermidade nos abate, nesse momento perdemos o eixo que é Deus.
quanto mais desesperadora for a situação em que nos encontrarmos, mais devemos esperar em nosso Senhor, caros católicos. A alma confiante tanto mais confia em Deus, quanto menos pode esperar uma solução de si ou dos outros. No momento em que tudo parece trevas, essa alma confiante reza com ardor, com confiança, fazendo a parte que lhe cabe, esperando o tempo de Deus, em silêncio, se o silêncio for devido, com tranquilidade. Deus ajudará. Na maior parte dos casos, não exatamente como esperamos e quando esperamos, mas como Ele quer e quando Ele sabe ser melhor para a glória dEle e para o bem da nossa alma. Deus adia o seu socorro muitas vezes e justamente para que possamos crescer na confiança, para que possamos reconhecer a sua providência, colocando-nos amorosamente aos seus pés. Se Deus nos socorresse sempre, instantaneamente, como cresceríamos em confiança, caros católicos? Deixemos essa tolice de querer saber mais do que Deus, o que é melhor para a nossa alma. Na provação, nas dificuldades, por mais desesperadoras, devemos nos lembrar do que Nosso Senhor falou para os apóstolos. Não tenhais medo, sou eu. Não tenhamos medo, é Ele. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é Ele. É o Senhor. É Ele que governa tudo. Nossas provações são a ação de Deus, querendo ou permitindo, mas é Ele dispondo tudo. Nos nossos sofrimentos, não tenhamos medo nem revolta, é Ele. Em qualquer situação, é Ele. Confiar em Deus não significa deixar de fazer a parte que nos cabe e ficar simplesmente rezando e esperando. Pode haver, claro, situações em que já não haja muito o que fazer, a não ser rezar e esperar. Porém, na maior parte dos casos, temos o que fazer e devemos fazer a nossa parte. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos fala das aves do céu, dos lírios do campo, e como Deus provê a esses seres. Provê a esses seres em conformidade com a natureza deles. São seres irracionais, evidentemente. Deus provê também a nós, seres humanos, segundo a nossa natureza, somos criaturas racionais. Devemos então parar, pensar, buscar soluções sempre sob nosso Senhor Jesus Cristo. Na maior parte dos casos, temos então o que fazer. Devemos fazer a nossa parte. Mas como fazer a nossa parte, precisamente? Como fazê-la sob nosso Senhor? Ele nos dá o critério. Buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto lhe será dado por acréscimo. Esse é o critério para agirmos. Devemos ser prudentes, procurar a solução dos nossos problemas, mas sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, não podemos buscar soluções que nos afastem de Deus. Não podemos procurar remediar os males da vida com as obras da carne, algumas delas citadas por São Paulo na epístola de hoje. Impureza, desonestidade, luxúria, idolatria, malefícios, inimizades, contenda, rivalidades, iras, discórdias, rixas, seitas, invejas, homicídios, gula e outras coisas semelhantes. Os caros católicos, devemos buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se buscamos os interesses de Deus, Deus cuidará dos nossos. Se buscamos os interesses de Deus de acordo com o nosso estado de vida, fazendo a vontade de Deus, Ele cuidará dos nossos interesses da forma que é melhor para a glória dEle e para a nossa alma. Nós temos insistido, caros católicos, nesse tema da confiança, porque é de fundamental importância. Por falta de confiança, almas se perdem. Nossas almas podem se perder diante das dificuldades que às vezes se prolongam. Temos na situação atual
algumas provações que se prolongam mais demoradamente. É fácil, então, desanimarmos, não considerarmos como Deus governa bem todas as coisas. Às vezes, de fato, é mais difícil suportar uma provação mediana, às vezes até leve, mas que se prolonga muito no tempo, do que uma provação mais severa, mas que passa rapidamente. Tenhamos confiança, caros católicos, em cada momento de nossa vida. Sejamos almas confiantes. Saibamos que as almas confiantes roubam, por assim dizer, as graças de Deus. As almas que mais aproveitam a bondade de Deus são as almas que mais esperam dele. Não as almas que esperam vagamente, que sonham romanticamente, que esperam santificar-se sem procurar realmente se converter seriamente. As almas que mais aproveitam a bondade de Deus são as que mais esperam sinceramente em Nosso Senhor, buscando conversão, sem conservar pecadilhos de estimação. Esperam e buscam realmente o reino de Deus em primeiro lugar e na própria alma e no mundo, para então alcançar esse reino no céu. Como dizia São João da Cruz, de Deus se alcança o quanto se espera. Esperemos muito de Deus, procurando nos converter sinceramente. E Deus nos dará muito mais do que nós podemos desejar e imaginar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.